Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 95 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2017 que trata tanto de química inorgânica e equilíbrio químico. Nela, a gente precisa conhecer a constante de equilíbrio de ácidos fracos, que é o Ka, e também um pouco de reação de neutralização, beleza? Vamos lá. Além de saber identificar o caráter ácido básico de algumas substâncias. Então vamos dar uma pequena olhada aqui na teoria básica para resolvê-la e depois vamos para a questão. Então, pessoal, como a gente já viu aqui em algumas aulas, o equilíbrio químico acontece quando a gente tem uma reação reversível. E um dos equilíbrios mais comuns que tem é o equilíbrio ácido-base. Então a gente tem, por exemplo, os ácidos fracos que formam equilíbrio quando você está com eles em água. Se você tem, por exemplo, um ácido forte, você pega o HCl em água, ele vai ionizar completamente e todo o H+ vai ficar separado do Cl-. Ele vai ionizar completamente porque ele é um ácido forte. E é isso que torna ele um ácido forte. Se a gente está num ácido fraco, como por exemplo o ácido acético, acontece a ionização, só que não acontece em todas as moléculas. Só uma pequena parte das moléculas é ionizada e libera o seu H+. O Ka, que é a constante de equilíbrio desse ácido aqui, ele é sempre dado, né? Uma constante é dado pela concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Quanto maior o Ka, mais forte é aquele ácido. Só que normalmente, como o ácido é fraco, normalmente a gente fala de equilíbrio de ácidos fracos, então esse Ka tende a ser pequeno. O Ka do ácido acético, por exemplo, que é esse aqui, é de 1,3 vezes 10 a menos 5, ou seja, ele é pequeno, ele é um ácido relativamente fraco. Isso daqui dá 0,00013, ou seja, é um número muito pequeno, longe do 1, que seria o equilíbrio aqui, que significaria a mesma quantidade de moléculas ionizadas das não ionizadas. Então, como esse equilíbrio, né, essa constante é pequena, o Ka é pequeno, significa que eu tenho muito mais desse aqui do que dos meus produtos. Então, a maioria dessas moléculas está dessa forma aqui, está da forma não ionizada, está da forma comum, junta. E poucas delas estão ionizadas, por isso ele é um ácido fraco. Existe uma medida de pKa. Da mesma forma que o pH é o menos log da concentração de H+, o pKa é menos log de Ka. Ela é só uma outra forma da gente entender a constante ácida sem falar de potências, tá? É só uma outra forma de visualizar isso daqui. Então, se a gente supor, para facilitar os cálculos aqui, o Ka do meu ácido acético como sendo 10 a menos 5 somente, então o meu pKa dele seria menos log de 10 a menos 5, o log de 10 na base 10 de 10 elevado a menos 5, o log de 10 elevado a menos 5 na base 10 é o número que eu tenho que elevar o 10 para ele dar 10 elevado a menos 5, que é o menos 5. Então, é menos 5, que é igual a 5. Então, o pKa do meu ácido acético seria 5. E essa é uma medida de um número inteiro que facilita a gente, às vezes, identificar ácidos e bases fortes ou fracas e como está deslocado esse equilíbrio. Quanto maior o pKa, menos ácido é aquela substância. Porque esse expoente aqui negativo vai ser muito grande. Se eu tenho, por exemplo, 10 elevado a menos 50, significa que o pKa vai ser 50, é um pKa muito alto, aquela coisa é muito pouco ácida, ou seja, ele é um ácido muito fraco. Um pKa de 5 ainda está dentro dos ácidos fracos, só que dentre os ácidos fracos ele não é tão fraco assim, beleza? Então a ideia é basicamente essa daqui, é medir
o quão ácido é um ácido fraco, o quão deslocado está esse equilíbrio em um equilíbrio de ácido fraco. Beleza, pessoal? Então, esse é um conhecimento que vai falar aqui na questão, ele vai te explicar o que é pKa e isso a gente vai usar para resolver. Então, vamos dar uma lida nela. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica de pKa igual a 6, que permite que esse composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que o pKa é menos log de Ka, em que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. E aí a pergunta é, qual solução deve ser usada para extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Então, o que a gente sabe sobre esse lapachol? Então, tem a estrutura dele aqui, né? E ele me falou que ela apresenta uma hidroxila enólica. O que é uma hidroxila enólica? Uma hidroxila ligado a um carbono que está fazendo ligação dupla, que é essa aqui. E ele está me falando que o pKa dessa hidroxila aqui é 6,0. Ou seja, esse hidrogênio aqui do OH, da hidroxila, ele é ionizável. Ou seja, eu posso colocar o lapachol em água e aí ele vai formar essa coisa aqui, ó. Essa hidroxila vai ser ionizada em alguma proporção, tá? Um pouquinho ou muito, mas em alguma proporção ela vai ser ionizada. Não completamente, porque hidroxilas enólicas não são ácidos fortes de jeito nenhum, mas um pouco ela vai ser ionizada. Tanto é que ele tem uma Ka, ele tem uma constante de acidez. Então isso vai acontecer. Cabe a gente descobrir em que extensão isso vai acontecer, porque ele me deu o valor de pKa. Para eu usando o pKa, eu consigo encontrar quem é o Ka, simplesmente jogando naquela fórmula ali, né? Ele me falou que o pKa é igual a menos log de Ka. Se o pKa é igual a 6, isso significa que o menos log da constante ácida do lapachol é igual a 6. Posso passar esse menos para o lado de lá e a gente fica que o log de Ka é igual a menos 6. Lembrando das propriedades de logaritmo, o resultado do logaritmo é o expoente da base dele. Então eu posso reescrever isso aqui como esse log está na base 10, posso reescrever isso aqui como sendo o Ka é igual a 10 elevado a menos 6. Então, o que isso me indica? Isso me indica que o lapachol ele é um ácido fraco. Como o Ka dele é 10 a menos 6, a reação inversa, a reação de formação, como o Ka é bem pequeno, né? 10 elevado a menos 6 é 0,0000001. Então, é um Ka muito pequeno. Isso significa que a reação inversa está bem favorecida e a reação direta acontece um pouquinho. Ou seja, eu tenho muito mais do lapachol não ionizado, que é com a hidroxila lá, juntinha, bonitinha, do que do lapachol ionizado, que é essa coisa aqui com o H+ liberado. Mas eu até que tenho. Lapachol H+, lá, ele libera um pouco de H+ no meio, porque ele é levemente ácido. Beleza? Sendo assim, a gente descobre que o lapachol ele é uma substância levemente ácida. Mas isso já é suficiente para ter alguma informação sobre ele e aí usar na extração. Se eu estou querendo extrair uma espécie que é levemente ácida, se eu estou querendo tirar esse ácido do meio, eu vou precisar de uma base, de uma substância de caráter básico. Aqui não entra a questão da polaridade para separar, porque a gente não tem nenhuma dica da polaridade do lapachol. A gente não tem nada de solubilidade dele aqui, de interação, nada disso. Então, a gente vai usar a questão da acidez dele para separar mesmo. Se ele é levemente ácido, eu estou procurando, então, em qual dessas alternativas aqui eu vou ter alguma coisa que é básica ou levemente básica.
tem um caráter básico aqui. Então vamos lá. Olhando aqui de cara, eu já dá para identificar, já dá para descartar algumas coisas. A primeira, solução tampão ácida com um pH de 4,5 não pode ser. Né? Eu estou querendo retirar um ácido. Para eu retirar um ácido, eu preciso de uma base, não de outro ácido. 4,5, pH 4,5 é considerado ácido. Então, não. E nem esse HCl aqui, né? HCl é um ácido. Eu não posso usar um ácido para extrair outro ácido numa reação ácido-base. Eu preciso de uma base. Então, não. Essas duas já não podem ser. Se a gente olhar aqui, NaCl é uma substância neutra. Né? Uma substância neutra não funciona para neutralizar algo ácido. Né? Eu preciso de uma coisa pelo menos levemente básica. E o NaCl ele é neutro. Por que o NaCl é neutro? Porque o NaCl é um sal formado por um cátion Na+, que veio do NaOH, que é uma base forte, e o ânion Cl-, que veio do HCl, que é um ácido forte. Base forte mais ácido forte forma sal neutro. Então ele não funciona. Na2SO4. O Na2SO4 é formado, seu cátion vem de novo do NaOH, que é uma base forte, e o seu ânion vem do H2SO4, que também é um ácido forte. Portanto, esse é um sal neutro e sal neutro não funciona para retirar um ácido. O que a gente vai usar vai ter que ser o Na2CO3 da letra A. Por quê? Porque ele veio do NaOH, base forte, e o ácido é o H2CO3, que é um ácido fraco. H2CO3 é um ácido fraco, é um ácido carbônico. Então, esse sal tem caráter levemente básico, tem caráter básico. Se ele tem caráter básico, ele funciona para neutralizar o Lapachol, que é levemente ácido. Portanto, eu vou ter que usar a solução de Na2CO3 para formar um sal. Letra A. Eu quero formar o sal para depois filtrar, seguida de filtração. Então, eu preciso desse sal. Para formar um sal a partir de um ácido, eu preciso neutralizar ele com uma base. E aí, o único que tem caráter básico aqui das alternativas é o Na2CO3, porque ele é formado por uma base forte e um ácido fraco. Tranquilo, pessoal? Então essa é uma questão que ela não é muito simples, ela precisa de um conhecimento um pouco mais aprofundado aqui para você usar essa questão do pKa para encontrar o Ka, lembrar de equilíbrio para depois lembrar da neutralização e ainda olhar nas alternativas quais delas tinham que ter caráter básico. Então é uma questão um pouco mais difícil, mas bem interessante do Enem de 2017. Bom, essa foi a aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também estão estudando para o Enem e a gente se vê amanhã. Até mais e tchau, tchau!